Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Vem, vento impetuoso, vem, sopra em mim, vem, traz plena vida, restaurar o meu jardim. Vem, vento impetuoso, vem, sopra em mim, vem, traz plena vida, restaurar o meu jardim. Que bom estar com vocês aqui nessa primeira semana da Quaresma, gente. Primeira semana dessa nossa caminhada quaresmal rumo à Páscoa da Ressurreição. E eu fiz uma coisa hoje, pegando essa palavra, que eu fazia sempre no sacrário, quando eu ainda tenho necessidade do Senhor falar comigo. Senhor, me dá uma palavra. E eu quero partilhar com vocês a palavra que em oração eu tirei para essa noite. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 8. Mas nós vamos começar no 8, quando tem aquelas aspas. É o 8. Não é o 8b ainda. Deixa eu achar com vocês. Mateus, capítulo 14. Eu acho que eu vou ler tudo isso aqui, sabia? Vou ler desde o começo. Por aquela mesma época, o tetrarca Herodes ouviu falar de Jesus. Só para vocês entenderem toda a história. Ouviu falar de Jesus e disse aos seus cortesãos: é João Batista que ressurgiu. É por isso que ele faz tantos milagres. Com efeito, Herodes havia mandado prender e acorrentar João Batista, e o tinha mandado meter na prisão por causa de Herodíades, esposa de seu irmão Filipe. João lhe tinha dito: não te é permitido tomá-la por mulher. De boa mente o mandaria matar. Temia, porém, o povo, que considerava João um profeta. Mas na festa de aniversário de nascimento de Herodes, a filha de Herodíades dançou ao meio dos convidados e agradou a Herodes. Por isso, Herodes prometeu com juramento dar-lhe tudo o que lhe pedisse. Por instigação de sua mãe, ela respondeu. É aqui o ponto que eu quero pregar. Dá-me aqui, neste prato, a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, mas como havia jurado diante dos convidados, ordenou que lhe dessem e mandou decapitar João na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dado à moça, que entregou à sua mãe. Palavra da salvação. O versículo que saltou aos meus olhos e tocou o meu coração. Dá-me aqui, neste prato, a cabeça de João Batista. Dá-me aqui neste prato a cabeça de João Batista. É como se eu ouvisse naquela hora. É como se fosse uma frase real, onde o pecado e a morte, onde Satã
tem ordenado aos seus demônios: dá-me aqui neste prato. No prato da indiferença, do desamor, no prato da luxúria, da vanglória. Dá-me aqui nesse prato da autossuficiência a cabeça dos filhos de Deus. Dá-me aqui, pede Satã, a cabeça da Marisa. Dá-me aqui a cabeça do Papa, do Bispo, dos sacerdotes. Dá-me aqui a tua cabeça. Eu não sei seu nome, você sabe. É isso que é nos cobrado no dia de hoje. A nossa cabeça, minha gente. Nós estamos vivendo esse tempo quaresmal. E nós temos visto a leitura onde diz, Gênesis capítulo 3, Adão e Eva no paraíso, lembram ou não? Podem comer de todas as árvores, menos dessa árvore que fica no centro do jardim. De repente chega a serpente, a Bíblia diz que era o animal mais astuto, e começa, é isso que eu quero deixar claro, começa uma confusão. O demônio começou dizendo assim, é por isso que os exorcistas não permitiam que o capeta falasse, porque ele confundia os exorcistas. Ele começou assim, quer dizer que vocês não podem comer de nenhuma árvore que está no jardim? Olha só, não, nós podemos sim, só não podemos comer da árvore da vida, porque senão morreremos. Não, Deus sabe que vocês não morrerão. Vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. É na árvore da vida, e o demônio começou a falar de árvore de bem e de mal. Começou a confundir a mente deles. O demônio venceu uma vez no paraíso. Adão, pela desobediência, fez com que a morte entrasse. A maneira mais fácil que o demônio tem de quebrar-nos, de cortar nossa cabeça e lançá-la no inferno, é através do pecado, minha gente. É através do pecado que nós abrimos as portas para a morte entrar. Porque São Paulo na carta aos Romanos capítulo 6 versículo 23 diz o quê? O salário do pecado é a morte. E quando entra a morte, a vida desaparece. Pela desobediência de Adão, o demônio venceu uma vez. E eu quero dizer para vocês que o demônio não é criativo, minha gente. Ele vai tentar-nos a desobediência também. Não é à toa que quando aquele jovem rico se jogou nos pés de Jesus, ele perguntou, o que eu devo fazer para ter a vida? E Jesus falou, obedece os mandamentos. Jesus, pela obediência de um homem, obediente até a morte e morte de cruz, entrou a vida. Veio até nós a vida e vida plena. Nós estamos vivendo um tempo quaresmal, vê se me entende. É um tempo tão rico, minha gente. É um tempo tão forte. É um tempo que nós, cristãos católicos, deveríamos ter sede desse tempo. É um tempo forte de bênçãos e graças de Deus. E no entanto nós não gostamos da quaresma. Por quê? Penitência, sacrifício, deixar de beber vinho. Cada um tem sua penitência. Outro deixa de comer carne. É algo que nos desagrada. Eu lembrei de uma coisa agora. Eu não posso ficar me parando muito, senão eu não dou conta de pregar. E eu estou sem... Mas já estou vendo o relógio. Sem relógio. No domingo, eu estava na missa, eu sentia que Deus falava assim para mim, Marisa, conversa com um sacerdote, pede para ele a penitência que você deve fazer na quaresma. Eu nunca pedi, gente, eu tenho 50 anos, eu nunca perguntei para o padre que penitência eu devo fazer. Olha a autossuficiência.
Eu não ia pegar para o padre e perguntar. No segundo dia, na segunda-feira, Marisa, fala com o sacerdote. Eu não falei. Na terça-feira de manhã, Dom Anuar me mandou uma mensagem. Que penitência você vai fazer na quaresma? Dom Anuar, então, né? O senhor sabe, o que o senhor sugere? Dom Anuar é bom, gente. Você sabe que ele é bom. Eu esperava uma coisa fácil. Marisa, o mais difícil, Dom Anuar, o mais difícil. Então tá, só no dia 10 de março agora então, Dom Anuar, que é meu aniversário de casamento, que eu vou tomar um vinho, tá bom? Não, Marisa, nem no dia do seu aniversário de casamento. Escolhe uma bebida, já que você quer bebida, escolhe uma bebida. E aquela, não. Então quaresma nos lembra penitência. Nossa, e sexta-feira santa então? Nossa, o pessoal fala, aquela missa das 3 da tarde me mata. Nossa, e fazer adoração 3 horas, o grupo Raio de Luz faz 3 horas de adoração, das 3 às 6 da manhã, ou então das 2 às 5. Nossa, e quando está acabando a quaresma, a gente fala assim, graças a Deus está acabando, falta só 5 dias. Nossa, e quando falaram que a quaresma acabava no domingo de Ramos, que aquela semana, claro, aí entra a Semana Santa, mas Semana Santa não significa que é para eu parar de fazer penitência. O povo já pega, nossa, acabou a semana, olha, vamos começar. Só que nós vivemos uma confusão, a mesma confusão do paraíso, estão me entendendo? Nós ficamos preocupados com a penitência e nós esquecemos a graça da conversão, minha gente, a graça desse tempo favorável, desse kairós, eis que eu te ouvi no tempo favorável, eis que eu te ouvi no dia da salvação, eis o tempo favorável, eis o dia da salvação. E nós ficamos confusos, ficamos parados na penitência e no sofrimento, e esquecemos das maravilhas que Deus vai operar em nossos corações nessa quaresma, nesse tempo favorável. Nós sabemos, nós vivemos nessa confusão dia a dia. Nós sabemos que um pouco mais de oração, nós sabemos que um pouco mais de conversa com Deus pode mudar a minha vida, pode fechar as portas do inferno, pode fazer com que o capeta tire as mãos de mim. Nós sabemos disso. No entanto, ficamos na confusão do ai, estou sem tempo. Nós sabemos que a Santa Missa aqui, quando o padre pronuncia aquela bênção, já falei isso, apesar de parecer que está tudo igual, se você olhar, aquele pedaço de pão continua parecendo um pedaço de pão. Aquele cálice com vinho continua parecendo vinho, mas na realidade tudo mudou depois daquelas palavras. Nós sabemos que a Eucaristia é corpo e sangue, alma e divindade. Nós queremos tanto Deus, e Ele fala, eis-me aqui. E a igreja pede ao menos aos domingos a Santa Missa, e não vem querer achar que grupo de oração é igual Santa Missa, que grupo de oração não chega nem aos pés da Santa Missa. Nós sabemos do valor e no entanto vivemos na confusão da preguiça. Hoje não, é essa confusão que o demônio colocou, essa cegueira que ele tem colocado em nossas vidas. Nós sabemos, minha gente, eu estava pregando em Paraná City segunda passada, véspera do feriado, e era um encerramento de uma campanha de quebra de maldição, cura e libertação. E o padre, na hora da missa, encerrou com uma missa,
Chegou no final, Padre: Marisa, você é pregadora? Então você vai fazer a homilia. Diante de um sacerdote, eu cheia de pecado, pedindo misericórdia de Deus, sabendo que Deus é misericórdia, sabendo que Deus é amor, sabendo que o Espírito Santo age e se manifesta, sabendo que a palavra de Deus diz assim: o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Sabendo de tudo isso, a perna treme. E chegou no final, o padre disse assim: olha, fizeram algo simbólico, colocando todos os pecados, as maldições, os vícios. E o padre tacou fogo. E o padre disse assim: não adianta nada querer queimar as maldições, querer queimar os pecados, se nós não nos confessarmos. Ele dizia: adianta muito você querer queimar as maldições e andar no pecado, você queimar as maldições e não ter esse momento de reconciliação com Deus. E o padre dizia: tem gente que fica 3, 4 anos sem se confessar. Que isso? Eu atendo um pessoal que faz 20, 30 anos que não experimenta o abraço do Pai na confissão, minha gente. Nós estamos vivendo essa confusão da serpente infernal. E eu digo para vocês, nesse meio que nós estamos vivendo, Satanás tem impedido a nossa cabeça, Satanás tem impedido a nossa alma, tem ordenado para os seus homens, eu ia falar para os seus anjos, para os seus anjos malignos, a nossa cabeça. Ou nós despertamos, minha gente, ou nós vamos ser sugados pelas mentiras e pelas confusões de Satanás. Ou nós despertamos do sono, ou vamos passar de Páscoa a Páscoa, de Quaresma a Quaresma, iludidos pelas mentiras do capeta. João Batista, Jesus disse isso citando o profeta Isaías, que diz que ele era uma voz que clamava no deserto: preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. É usar esse texto no mês que antecede o Natal. Eu vou dizer para você, João Batista pregava no deserto. Ele dizia: endireitai os caminhos tortuosos, convertei-vos. É essa pregação que tem que chegar no meu e no teu ouvido. Nós deixarmos de lado o medo de sofrermos, o medo de largarmos isso ou aquilo. Convertei-vos, ele dizia, endireite os caminhos tortos do pecado. É nesse coração deserto de homens e mulheres que ele grita: aplanem as montanhas do egoísmo, aplanem as montanhas da autossuficiência, aplanem as montanhas. É para esse coração nosso, tantas vezes deserto, longe de Deus, que João Batista clama hoje. E ele clamava, e nós, homens e mulheres, minha gente, temos que clamar no coração do mundo também, um coração deserto, onde uma sociedade opulenta, vivendo um paganismo, um ateísmo prático, onde sabemos que Deus existe, mas agimos como se Ele não existisse. É preciso gritar, é preciso aplainar a quantidade de montes, dos montes que existem, da superficialidade e da mentira que tem no mundo, os buracos vazios da existência humana. É preciso preencher esse vazio do mundo com a nossa fé, minha gente. Com a nossa fé, nós que gritamos que temos fé em Deus. É preciso preencher esse vazio, esses vales, endireitar esses caminhos tortuosos do pecado. É nos apresentado uma sociedade civil, sem religião, minha gente. É
é declarado uma sociedade que declarou guerra contra o cristianismo, contra o Cristo, que grita querendo a cabeça do Cristo pelo evangelho que é pregado. Uma sociedade que não aceita que se faça referência nenhuma de Deus. Uma sociedade que tem vivido na escuridão, na eclipse de Deus, como diz o Papa Bento XVI. Nós estamos vivendo nesse meio onde a massa dita o que tem que ser feito e nós não podemos ir contra a massa. E nós estamos aqui hoje para dizer para essa massa que diz, como saiu numa revista, que o cristianismo é o delírio de Deus, que na religião está a base de todas as guerras. A massa que quer ditar para cada um de nós como devemos agir. É para essa massa que nós queremos gritar hoje que Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a verdade absoluta. Para esse mundo que grita que é mentira que existe verdade absoluta, que diz que essa nova religiosidade do ateísmo prático, do relativismo é que manda, e querendo fazer com que eu pense como eles. É a sociedade que tem nos apresentado o mundo. É preciso gritar: endireitai os caminhos do Senhor. Para uma sociedade, para um mundo que tem querido apagar o cristianismo, o nome do Cristo. A Europa tem sofrendo tanto com isso. A Espanha é o país que tem colocado, pisado na cabeça do Cristo, tem negado as verdades do Evangelho. Nós temos visto no mundo inteiro sendo aprovado casamentos contrários à verdade do Evangelho. Nós temos visto a eutanásia ser aprovada no mundo. Eutanásia, eu sei que todos sabem, mas para quem não sabe, é antecipar a morte, é assassino, é um assassinato. O catecismo da Igreja Católica fala que a eutanásia ativa é um assassinato, é antecipar a morte daqueles que estão muito doentes. A Suíça deu um passo gigantesco na cultura da morte, aprovando o suicídio assistido dos doentes mentais. Como que um doente mental vai poder falar sobre a sua vida? Até crianças estão sendo eutanasiadas, minha gente. Jovens que não sabem nem quem é o pai, não se sabe mais da família, porque foram feitos por um doador de sêmen anônimo. É esse deserto que nós estamos vivendo. Estão tratando a vida como se fosse coisas. Por ano, em 2012, estamos em 2017, o levantamento foi 50 milhões de abortos no mundo. Falamos tanto do Holocausto, né, que foi uma barbárie, que matou ali em média 6 milhões de judeus. Nós estamos falando de 8 holocaustos por ano. Nós estamos falando de 2.500 carretas cheias de feto morto por ano. 2.500 carretas. É essa sociedade que grita, que quer ter vez e voz em nosso coração. É nesse meio que nós estamos vivendo, minha gente. E o pior desgraça que tem tomado conta das nossas mentes, ao ponto de eu achar que tudo é normal. Os velhos dos asilos da Holanda estão indo para a Alemanha, de medo de serem eutanasiados. É oferecido para os jovens como segurança uma camisinha, e para as mulheres a pílula do dia seguinte, que é uma bomba hormonal que dá hemorragia, causa aborto, e nós nos calamos. João Batista grita hoje aos nossos ouvidos, e nós, minha gente, ou reagimos ou
como nossa cabeça será entregue no prato de Satanás. Nós estamos muito apegados, eu falo por mim, minha gente, eu me conheço. Estamos apegados aos nossos pecados. Diz o Raniero, não lembro quem é a pessoa que ele citou num livro dele, se não me engano é Preparai os Caminhos do Senhor, não estou lembrada, que um homem ficou completamente convencido, tinha o vício do jogo, do amor de Deus, e que não deveria mais jogar. Ele ficou convencido, e ele disse: nunca mais na minha vida eu jogarei, somente essa noite. Ele podia falar assim: eu vou jogar para o resto da minha vida, mas essa noite não. Hoje que Deus tocou meu coração, não. E eu tenho certeza que nunca mais ele jogaria. É o primeiro passo. Deus não nos cobra ficarmos impecáveis de uma hora para outra. E nós somos convidados, minha gente, nessa noite, a voltar para o Senhor. E quero dizer uma coisa: o trigo e o joio já estão sendo separados, minha gente. O bem e o mal já está sendo separado. Não dá para ficar em cima do muro mais. Não dá. Deus não faz vista grossa para o pecado. Não faz. Ele sabe quanto custou a nossa salvação. Ele não faz vista grossa para os pecadinhos que nós dizemos, como Santa Teresa d'Ávila dizia, que ela via a alma dela indo para o inferno pelos pecados veniais que ela não levava em conta. Deus não faz vista grossa e nos faz um convite: volta, volta. O Papa Francisco tem falado tanto do amor de Deus, falado que Deus se preocupa tanto conosco. Ele não fala de pecado, ele fala de amor, fala de misericórdia. Deus não faz vista grossa. É por isso que essa noite, como João Batista também, eu grito: fora! Fora a paralisação do pecado, minha gente. Fora! Deus ali fiel está para me dar a mão. E eu sei, eu já falei para vocês da minha vida. Eu tive no inferno, minha gente. Eu sei da minha história. Eu sei dos erros que eu cometi. Eu sei das vezes que minha cabeça foi colocada na bandeja. Mas eu digo essa noite: fora! Fora a banalização do pecado, minha gente. Deus não faz de conta, não faz. Ele só pede uma coisa para nós: volta, volta do jeito que você está. É em pecado, mas volta. A Bíblia, o Antigo Testamento é percorrido por uma palavra de Deus que diz: povo meu, o que eu te fiz? Em que foi que eu te contristei? A palavra de hoje é um alerta para que do jeito que nós estamos, voltemos. E não liguemos para a penitência. Não nos deixemos mais envolver pela confusão de Satanás. Vocês lembram do filme Titanic? Lembram? Aquele transatlântico enorme afundou em pleno oceano. Pelos dados que nós temos hoje em dia, sabe-se que vários navios mandaram mensagem dizendo que um grande iceberg se aproximava. Hoje nós temos essas
evidências que um grande iceberg se aproximava. Mas, gente, estava tendo uma grande festa, um grande jantar dançante. Vocês sabem da história. Não vamos incomodar os convidados. Toda decisão a ser tomada, deixa para o dia seguinte. Mas navio e iceberg caminhavam um para o outro numa velocidade gigantesca. Nada foi feito. De repente, quando se chocou aquele navio, aquele transatlântico, com aquele enorme iceberg, o navio começou a afundar rapidamente. E começou a voar pelos ares, homens e mulheres. Começou a voar objetos pelos ares. Essa é a imagem real, me perdoem dizer isso. Essa é a imagem real daqueles que em pecado, meu caso, não se importam com o perigo que está vindo. Essa é a história real daqueles que, não se importando com o perigo que está vindo, continuam levando uma vida mais ou menos, uma vida de que um pé em Deus e um pé no mundo. Enquanto eu puder fazer isso, eu vou fazer, mas vai chegar uma hora que nós vamos rachar, minha gente. A Quaresma me chama a essa conversão, me chama a essa decisão. Mesmo que eu não leve em consideração que o demônio me vigia e que o tempo caminha, minha gente, mais cedo ou mais tarde eu me encontro com o Senhor, quer pela minha morte, quer pela vinda dele. Mesmo que eu não perceba, isso não significa que o perigo não está perto. Nessa noite, o Senhor apaga tudo que eu falei e fala assim para você: volta, povo meu, volta, volta para o meu amor, volta para uma vida nova, volta para um ânimo novo, para uma coragem nova, porque o salário do pecado é a morte. Mas eu nem sei que pecado eu tenho. Vai conversar com o sacerdote, fala para ele do teu coração. Nessa noite, nós queremos dizer: fica comigo, Senhor, fica comigo, fica, Senhor. Nessa noite nós queremos pegar a nossa história e entregar para Jesus. Eu vou dizer uma coisa para vocês: Ele não vai fazer assim que nem eu faço, e Ele não vai acusar você. Ele não vai. Ele só vai falar: filho, você voltou. Quaresma, tempo de graça, tempo de conversão. Fecha teus olhos, abre o seu coração nesse momento. E diz para o Senhor: Senhor, Tu sabes tudo de mim, Senhor. Tu sabes, Senhor, porque Você desceu e desce a meu nível, Senhor. O Senhor está aqui, gente. Eu prometo que eu tenho essa imagem do Senhor sentado ao nosso lado. Ele está aqui. E onde você está agora, quer em casa me assistindo, quer aqui, você pode fazer a oração mais revolucionária da face da terra.
Faz sua oração para Ele agora. Fala: Senhor, você sabe tudo. Você sabe que se você não ficar comigo, Senhor, eu te vendo por 30 moedas. Você sabe, Senhor, da minha fragilidade, da minha miséria, da minha fraqueza. Você sabe, Senhor, dos meus maus pensamentos. Você sabe das palavras que eu falei quando eu não deveria falar. Ó Senhor, você sabe das minhas omissões, das minhas mentiras. Você sabe da minha falta de generosidade. Fala para o Senhor: Senhor, você me conhece. Fica comigo nesse momento, Senhor. Fica comigo, Senhor. Você sabe da minha falta de alegria. Sabe, Senhor, da realidade do teu povo que está aqui, dos complexos, das vergonhas, do complexo do corpo, dos traumas da infância. Você sabe, Senhor, do coração daqueles que estão aqui vítimas de estupro, de violência física, de violência sexual. Você sabe, Senhor, da raiva que eu carrego no peito. Você sabe, Senhor, da nossa história, da nossa falta de perdão. Você sabe, Senhor, da doença que muitos aqui carregam no corpo, da doença que eu carrego no corpo como consequência do pecado. Você sabe, Senhor, que eu não fui fiel, que eu não sou fiel à sua palavra. Você sabe. Fala para o Senhor. Você sabe, Senhor, que eu tenho sido uma pessoa emburrada, amarga, ranzinza. Você sabe, Senhor, que eu não tenho rezado, não tenho acreditado e não tenho esperado. Você sabe, Senhor, que eu quero que as coisas caiam do céu, mas eu não movo nenhuma palha. Você sabe, Senhor, da minha infidelidade. Você sabe das mentiras, Senhor. Você sabe do coração ferido e machucado pelo aborto que tantos provocaram. Senhor, o Senhor sabe das marcas terríveis de experiências sexuais do teu povo aqui presente. Fica, Senhor, fica comigo essa noite. Fica, meu grande amigo. Você sabe tudo de mim. Fica, Senhor. Fica, Senhor, com aqueles que não conseguem ser fiel no matrimônio, com aqueles que têm pensamento de sexo 24 horas por dia, que são escravos de tais pensamentos. Você sabe tudo de mim, Senhor. Fica comigo. Fala para o Senhor. Fica comigo, Senhor. Fica comigo, Senhor. Você sabe do esterco que eu sou. Você sabe da minha realidade, da vontade que eu tenho de não pecar e das vezes que eu digo sim ao pecado. O teu povo que é assolado por tantos maus pensamentos, pelo espírito maldito do desânimo, Senhor. O teu povo que é atormentado afetivamente. Fica comigo, Senhor. Fica comigo, Senhor, porque a igreja me ensina a fazer uma releitura da minha vida, do meu pecado, e dizer como aquele grande santo: ó feliz culpa, ó feliz pecado, que me trouxe tão grande Salvador. Fica comigo, Senhor. Fica comigo porque hoje eu estou triste. Fica comigo porque eu quero continuar, mas eu tenho medo, Senhor,
Fica comigo, Senhor, porque eu ainda acho que não é hora de largar esse ou aquele pecado. Fica comigo, Senhor, porque eu ainda não acredito que você é capaz de me convencer do pecado. Fica comigo, Senhor, essa noite. Fica na minha casa e no meu quarto. Fica quando eu me deito e quando eu me levanto. Fica quando eu trabalho. Fica, Senhor, quando eu peco, Senhor. Quando eu estiver em pecado. Quando eu estiver em pecado, fica comigo, Senhor. Mostra-me o caminho da felicidade. Mostra-me o caminho verdadeiro, Senhor. Fica comigo, Senhor. Porque hoje eu quero queimar o meu pecado. Eu quero queimar toda a minha tristeza na bandeja do teu coração amoroso. Hoje eu quero tirar a minha cabeça da bandeja do demônio e colocar a minha cabeça, a minha mente, o meu coração na bandeja do teu coração. Por isso eu digo: fica comigo, Senhor. Hoje o Evangelho nos ensina o Pai Nosso. E o Pai Nosso por 3 vezes louva. Começa louvando, depois faz 7 pedidos. Nós queremos louvar a Deus, porque o Senhor está conosco. Levanta as tuas mãos, alcança o céu agora e diz: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque eu não mereço, mas você está comigo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu creio que tudo aquilo que está torto essa noite, por misericórdia, Senhor, será endireitado. Eu te louvo, Senhor, pela penitência da quaresma. Eu te louvo por esse tempo de graça. Eu te louvo pelo teu amor, Senhor. Eu te louvo pela vitória da vida. Eu te louvo, Senhor, pelo sim que eu dou essa noite. Eu te louvo, Senhor, por todas as graças, Senhor. Eu te louvo porque meu coração diz essa noite: bendito seja o Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque essa noite eu digo sim. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim à vida nova. Eu te louvo, Senhor, porque meu coração cheio de pecado ousa, Senhor, acreditar na tua misericórdia. Eu te louvo, Senhor. Eu te bendigo. Eu exalto o teu nome. E eu digo, a palavra que vem no meu coração é aqui, de novo: não é impecável de uma hora para outra, mas Ele só pede de nós sim. Vamos falar isso. Vamos cantar música de louvor, mas nós vamos dizer assim: ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, sim. Pensa, para encerrar esse momento de louvor que nós vamos cantar, eu só te peço uma coisa: pensa naquilo que você tem que abrir mão hoje. Eu não estou dizendo que vai ser de uma hora para outra, mas eu peço para você dizer sim hoje. Pensa naquilo que te atormenta. Pensa na escravidão. E pensa no Cristo que fica contigo. Para esse Cristo que fica com você essa noite, eu te convido a dizer 3 sim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que a oração do Pai Nosso é 3 louvor. E nós dizemos 3 sim. Eu conto até 3 e você diz sim, sim, sim. E nós começamos a cantar. Tem música? Combinado assim? Eu não estou dizendo, Lucas, eu não estou dizendo que é agora. Está me entendendo, Lucas? Mas o meu sim é agora. Estão me entendendo? Eu não estou dizendo que eu vou parar de esfolar o João hoje, mas eu vou dizer sim. Estão me entendendo? Eu digo sim. Eu vou contar até 3. E com essa força do Espírito, nós vamos dizer sim, sim, sim. E a hora que eu falar o último sim, Cláudio, já tem que começar a cantar, sabia assim? Combinado assim? Sim, sim, sim. Você se concentrou? Cláudio, é hoje. O que vai acontecer depois é com Deus. Vou contar até 3, tá bom? 1, 2, 3. Sim, sim, sim. E nós cantemos.
se alegra quando estou em tua. Mais uma vez. E quando falar Senhor, vamos dizer de novo sim, 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 combinado? Última vez, minhas mãos Minhas mãos